Eu queria, queridos, ler o texto bíblico que me traz como base e inspiração para essa noite, e é o texto em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos ler um único versículo, que é o verso de número 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 8. Apenas esse verso, para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouco nessa noite sobre comece bem, termine melhor. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Queridos, esse texto faz parte da minha vida, inclusive da minha vida devocional, porque ele me norteia para ações no meu dia a dia. Coisas que eu estou almejando, coisas que eu idealizo, de tempo em tempo, Deus me traz esse versículo na mente e me faz entender se eu preciso corrigir a minha rota, se eu preciso promover alguma mudança no meu dia a dia, naquilo que eu idealizei, porque é real o que está escrito aqui. É melhor o fim das coisas do que o princípio, e a paciência é melhor do que a arrogância. Para que a gente possa desdobrar em torno desse assunto e entender, eu quero trazer algumas características comuns no início das coisas. E eu vou aqui, é claro, exemplificar alguns desses possíveis inícios. Mas a semelhança deles, você pode, quem sabe, copiar e colar em uma outra área da sua vida. E verá que tem muito sentido e se aplica também de igual forma. Queridos, os inícios são marcados pela fase romantizada da vida. Geralmente é assim. Por exemplo, quando você está desempregado e recebe um convite, uma porta de emprego se abre, e você vai para lá e vive o primeiro dia no trabalho, geralmente, salvo o melhor juízo, um ou outro caso, geralmente você chega em casa super contente, porque afinal de contas, você estava desempregado, rompeu com o desemprego, agora já foi contratado, e mesmo que você não saiba fazer muito daquilo que está inserido para fazer, mesmo que o seu dia não tenha rendido bastante para você ou para o seu empregador, há um entusiasmo. Não é verdade? A gente chega em casa contente, alegre. Mas os dias passam, não é verdade? Os dias passam. E de repente você olha e fala, gente, que carne de pescoço esse sujeito que eu lido aqui. Que ser humano difícil. Ouso dizer, talvez eu estava melhor desempregado. E a gente começa a considerar, porque o cenário romantizado é o cenário do começo das coisas. Qual é a fase de menos atrito em relacionamentos afetivos? O começo. A gente ousa dizer que o começo é um mar de rosas. Os espinhos ficam para uma próxima fase, né? Mas eles existem e estão presentes. E a gente vai descobrindo isso à medida com que a gente vai desenvolvendo a trajetória das etapas da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu destaco, presente, comum de estar presente no início das coisas, é essa fase mais romantizada da vida. E o texto está dizendo que é melhor o fim do que o início. Então, vai aqui, meu irmão, porque eu vou trazer um cenário e trazer uma aplicação em nome de Jesus, amém? Então segura a primeira aplicação aí. Nesse ano, meu irmão, tenha uma visão menos romântica e mais real da sua vida. Vida é vida, irmão. Com todos os desafios propostos, é vida. Tem gente que chega a ser ingênuo ao lidar com a vida. Tem gente que chega a ser menino demais, crianção mesmo. Sem imaginar que no desafio do viver encontrará tempestades, adversidades. E aí, quando essas coisas começam a surgir, a pessoa pensa, eu vou parar com tudo.
eu vou ficar pelo meio do caminho. Não, não, não. Você não ficaria pelo meio do caminho caso tivesse já desde o início entendendo que a vida é real, dura em muitos aspectos, suave, é claro, em outros, mas real. É possível também que no início das coisas, além de uma visão romântica, nós tenhamos um outro fator. É que no início das coisas, geralmente, existe em nós algo que nós chamamos de vontade. E existe isso num nível bem exacerbado, bem alto. Nós estamos com bastante vontade. Geralmente os começos são assim. É difícil você encontrar alguém que no começo já começa desanimado. O sujeito que está desse jeito, ele precisa de um choque, né? Para ele já... Porque geralmente no começo a gente está super animado. A gente está cheio de vontade, cheio de desejo. Por isso a gente passa a considerar as coisas como se elas não fossem tão difíceis assim. Você diz, isso é claro que dá. Não, com certeza. Mas deixa eu te falar, meu irmão. Cada um de nós tem um estoque de energia e ele é limitado. E no desenvolver dos processos da vida, ele vai se desgastando. E a menos que você reponha, vai chegar uma hora, meu irmão, que não vai ter mais vontade. Quantas vezes eu conversava com pessoas que era domingo, depois de culto, celebração, bombando, tudo muito legal, e aí a gente está naquele momento final, nos confraternizando, batendo papo, e aí de repente vinha alguém com aquela cara, sabe, aquela cara, e dizia, nossa, amanhã é segunda, né? Parece que morreu alguém, né? Você fala, mas por quê? Fala, meu Deus, tem que ir para o trabalho. Meu irmão, não tem mais vontade ali. Tem obrigação, tem compromisso, tem talvez responsabilidade, mas vontade, prazer, já não tem mais. Porque isso é muito comum no início das coisas. Talvez seja menos comum no meio, ainda menor ainda, no fim das coisas. Mas a gente não pode tecer a nossa vida só com aquilo que é comum de estar presente no começo das coisas. Nós precisamos trazer alguns elementos para o nosso dia a dia que deem conta de fazer com que o começo seja bom, mas o fim seja melhor ainda, amém? E eu quero te dar alguns indicativos aqui, meu irmão. Não importa a velocidade, mas seja constante.